Que prazerzão estar aqui com você. Nossa, fazia um tempão que eu queria te entrevistar. Que bom, né? Gente, olha só, vou dizer para vocês aqui sobre a Elisa Lucinda, olha só. Poeta, jornalista, escritora, cantora, atriz. Já fico até cansada só de falar tudo que você é. O que você prefere? Essa pergunta é engraçada, porque, na verdade, isso tudo eu sou, né? Então, eu sou. Todas as coisas das quais eu vivo são coisas que me compõem, meu ser. Não são coisas que eu tenho, são coisas que eu sou, sabe? Então, quando eu escolho, digo, eu quero. Eu sempre me pareço meio falsa, meio, não tenho certeza do que eu estou falando, ou meio injusta. Porque eu tenho tanto prazer em cantar, eu tenho tanto prazer em interpretar um personagem, eu tenho tanto prazer em dizer um poema, que assim, não é justo eu eleger, sabe? Eu gosto de estar num set de cinema, daquilo tudo. Eu adoro ensaiar, me tomar um banho e de tarde ir para o ensaio. Eu adoro. Então, é assim, é difícil eleger, mas tem uma coisa que realmente pode ter uma certa prioridade, que é a poesia, porque a poesia tem vantagem sobre as outras artes. Ela apesar de ser feita de grande empatia, e envolve o mundo inteiro dentro de um ser, é uma atividade solitária, que pode ser solitária. Então, eu estou escrevendo um poema e você nem está sabendo que eu estou escrevendo um poema sobre você. E eu, se eu estiver numa situação que eu não posso anotar, eu faço e decoro. Assim que eu puder, eu gravo ou transcrevo. Mas, entende? E aí eu não preciso de ninguém. Não preciso de produtor, não preciso de dinheiro, não preciso... só fazer. Então, nesse sentido, a poesia tem prioridade, porque ela me dá mais liberdade, né? E acontece em qualquer lugar. Por isso que eu tenho tanta produção. Eu acho que eu produzo muito. Estou sempre com um livro para publicar. Eu estou sempre devendo uma publicação. A mim mesmo, aqui em casa fica cheio, eu fico cheia. Nossa, eu fiquei impressionada. 19 livros, você é muito prolífica, né? E onde que você arranja tempo, Elisa, para fazer tudo isso? Eu acho que eu não arranjo, menina, porque eu estou sempre querendo mais tempo. Eu não sei, talvez o fato de ser aquariana me ajude muito, porque eu tenho quando eu quero fazer uma análise de uma coisa, eu amplio minha visão, assim, gosto de brincar disso. Mas eu não ando pensando o tempo em que eu faço essas coisas todas ao mesmo tempo. Eu não ando pensando nisso. Eu vejo cada coisa, eu largo um brinquedo, sabe? Eu sou aquela criança que larga um brinquedo. Você me dá, por isso que eu vivo procurando meu óculos, meu celular, porque eu tô com o celular na mão e encontro você e fala assim, é aqui em casa, você está aqui em casa, e fala assim, se a minha amiga também, estou te recebendo, você fala, Elisa, eu trouxe esse presentinho para você, que é um brinco lindo. Aí eu largo esse celular, sem ver aonde. Eu falo, que coisa mais linda o brinco. Eu troquei de brinquedo. E eu não lembro mais, porque eu botei todo o meu foco no brinquedo novo. Então, talvez eu faça essas eleições aquarianas e eu não fico assustada com a quantidade de tarefa, sabe? Caramba, gente, eu fui olhar hoje, pesquisar a Elisa para fazer a entrevista, e aí vi o que ela estava fazendo atualmente. Era um monte de coisa. Um monte de coisa. Era livro, era filme, eram 2 filmes ao mesmo tempo. Nossa, é muito bom, né? O bom é que distrai a cabeça, né, Elisa, desse Brasil que a gente está vivendo, né? Mas é para ele que eu faço. É por ele. É para o Brasil. Eu sou de uma formação de que a gente é criado para melhorar o mundo que a gente habita. Eu fui criada para isso. Essa é a missão da minha família, sabe? Não parece até prepotente, né? Mas não é elitista esse pensamento,
sabe? Há lavradores que foram midas com as suas mãos nessas terras. Nós nem soubemos o nome deles, mas a gente sabia que se o Manuel tocasse na terra, a lavoura era certa, a colheita era certa. Então, esse homem melhorou, frutificou onde esteve. Então, eu acho que tudo que eu faço nesse Brasil tão difícil é para melhorar esse Brasil, sabe? Eu quero que o Brasil fique mais curado da sua doença. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas são tempos que habitavam nossa formação e que a gente vivia sobre o mito da democracia racial, o mito do povo que não é violento. Que era cordial, né? Cordial. Até a gente descobrir que tudo que a Casa Grande ensinou, nós continuamos fazendo, torturando, Nossa. prendendo, escravizando, né? Prender, escravizar, tornar cativo e matando os pretos. É uma luta contínua, diuturna. A desigualdade impera sem nenhum constrangimento. Você vê a televisão, todos os lugares de comando são brancos. Todos os lugares de destaques, de privilégio. Uma loucura que se possa pensar que isso é uma invenção nossa, que é mimimi. Porque não tem mais desenho. Nunca, um desenho mais claro do que esse. Nunca se ouviu falar, Sinara, de 25 mortos no Leblon, nos Jardins, sabe? Sim. Ninguém imagina uma chacina dessa com pessoas de quilométricos nomes. Estrangeiros, né? Não, são números. Eu queria saber quem foram as pessoas que morreram. 25 corpos, entende? Quem tratava isso desse jeito eram os traficantes de gente que mancharam o oceano. Então, os costumes da Casa Grande continuam vigorando em muitas casas. Comida diferenciada para os empregados. Eu como filé mignon e ela come uma linguiça. Tá ótimo, na casa dela não tem nem isso. Isso é tudo escrotidão da Casa Grande. É horrível. Então, eu estou falando que, assim, esse o Brasil trouxe, ninguém inventou. Isso que está acontecendo agora, das pessoas explicitarem o seu racismo, estava dentro. Estava na hora do Brasil botar para fora e ver de que verme, né? Se vê no espelho, né, Elisa? Claro, claro. Ele vem, de que verme histórico ele vem. Não, de se vê a verdade, né? Então, para mim, produzir arte é uma resistência, mas é também uma nutrição desse país que eu quero que exista, sabe? Sim, sem dúvida. Você, essa sua conscientização política é uma coisa que vem desde pequena, de família? Eu li na tua biografia que seu pai era professor de latim, né? Você tem uma formação já boa desde a infância. É deles que vem, é da tua família que vem essa conscientização de classe que você tem, de política que você tem? Eu acho que, sim, com certeza né? Meu pai era sindicalista, né? Do grupo lá do Brizola. Ele era um cara de alma socialista, mas só que essas palavras não eram as palavras da minha infância. As palavras da minha infância eram a política da minha família. Então, lá em casa tinha uma política. Qual era a política lá de casa? Não pode chegar em casa com um objeto que não se sabe a procedência. E se quem deu por quê? Cadê o seu? Que apontador é esse? Então, minha mãe e meu pai sabiam qual era o meu material escolar. Eles compravam, a gente comprava junto.
Então, isso era muito importante. Era muito importante não tratar mal a ninguém, muito menos as pessoas que trabalhavam em nossa casa. E outra coisa, proibido comer na frente de algum de outros empregados, pessoas que estivessem ali fazendo qualquer serviço, um marceneiro que está medindo e não oferecer um café. Então era uma prática, não tratar mal o outro, enfim, era a nossa política. Eu gosto de falar isso, que tem gente que não gosta de política. Todo mundo tem uma política, política de viver. E, ao mesmo tempo, ele, meu pai, era um cara com uma mente muito altruísta, ele era um advogado que atendia gente que não tinha dinheiro, atendia muita gente de graça com o maior prazer, como se estivesse fazendo uma revolução, sabe? Assegurando aquele pobre de informação também o direito. Então, a gente foi criado assim, se estivesse chovendo, minha mãe gostava de cantar uma canção que falava: para mim a chuva no telhado é cantiga de niná, mas ao pobre meu irmão, para ele a chuva é fria, vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Minha mãe cantava isso, minha mãe era soprano, e minha mãe tinha essa alma também de empatia. E meu pai falava isso, a gente estava numa casa confortável, tínhamos uma infância ótima, mas havia pessoas que não tinham. A história do Papai Noel, que, enfim, ajudava outras pessoas, crianças mais pobres, e a gente via que nem todo mundo ganhava presente. Enfim, essa preocupação com o outro, com o todo, eu não sabia que chamava ser de esquerda. Você sabe que eu perguntei para o Quino, sabe o Quino da Mafalda? Uma vez eu tive a honra de entrevistá-lo e eu perguntei isso para ele. Você é de esquerda ou de direita? Ele falou para mim: de que lado bate o coração? Foi só isso. Que lindo! Que bonito, lindo. Né? É, do lado que bate o coração, é isso mesmo. Então eu falei: o nome disso é ser de esquerda. Depois meu pai era um cara que ajudava todo mundo. Um cara de uma grandeza. Aquele meu pai foi perseguido. Meu pai teve que queimar livro na ditadura. Bom, a ditadura é que não presta, né? Porque meu pai nunca roubou. Meu pai sempre pensou no outro. Então, criei essa mente, né? Por exemplo, eu não gosto de cobrar muito caro nos meus espetáculos, sabe? Eu gosto, me valorizo e tal, mas eu digo, se o público vai pagar, eu acho ruim eu limitar tanto, um ingresso de R$400. Eu respeito meus amigos e tudo mais, cada um com a sua história, mas eu fico achando que eu estou dizendo que eu quero só um tipo de gente no meu teatro. E eu não quero só um tipo de gente no meu teatro, sabe? Eu quero mais gente no meu teatro. Eu falei isso até indelicado, porque com antiético, talvez, parecendo que eu estou julgando meus pares, né? Mas são histórias diferentes de cada um, né? E meu trabalho esse trabalho que acabou sendo uma missão muito forte na minha vida, foi de botar a poesia na roda. A primeira vez que eu tinha uma funcionária, uma empregada doméstica aqui que eu amava muito, e a Lígia, e ela morreu. Aí ela falou assim para mim assim: Elisa, eu não vou ir no seu... Eu falei: vamos no lançamento do meu livro, porque eu quero que você veja os recitais que eu faço. Eu vou fazer um recital de poesia, eu quero que você saiba de onde vem seu dinheiro. Ela disse: Elisa, eu não vou, não. Minha cunhada foi no lançamento do livro, disse que é horrível. Diz que fica uma fila, um silêncio, e não sei o quê, o vinho quente, vinho branco quente. Ela foi numa experiência trágica que acontece. Sim. Muito. Às vezes você vai no lançamento, eu fui numa fila ontem, entende? Mas aí, eu tento não ser assim, né? Fazer mais uma coisa mais animada. Mas, então eu falei: não, você tem que ir, convencer ela. Ela falou: também eu não gosto de poesia, eu não entendo nada de poesia, nunca entendo o que a poesia está falando. Fomos. Ela voltou, eu falei: Elisa, eu adorei, Elisa. E você acabou me falando poesia, ela disse. Eu falei, tudo que eu falei era poesia. Ela disse: mentira, eu entendi tudo. Então,
Eu tive a honra na minha vida, tenho, de trabalhar com várias pessoas excluídas, gente que está cumprindo medidas, meninos que a sociedade tem gente que acha que deve morrer, os adolescentes errantes que estão lá na socioeducação. Eu trabalho com essas pessoas, trabalho com morador de rua, em situação de rua, com quilombolas, com grupos de trans, pessoas excluídas, que moram em abrigos. Um trabalho que eu tenho, que a Casa Poema tem, que é a minha instituição, com a OIT e com o Ministério Público do Trabalho. Então, eu fico vendo, nessa experiência, o quanto essa poesia do Fernando Pessoa, do Sérgio Vaz, da Conceição Evaristo e a prosa poética de Clarice Lispector bate no coração de muita gente a quem nunca chega essa literatura. A escola pública não dá, e a prisão, essas exclusões, é fruto da evasão escolar. O trânsito que ele vai ver numa escola que vai sacanear ele todo dia, sabe? Como é que ele vai estudar? Ninguém estuda sem acolhimento. O gay, entende? Sem acolhimento é difícil ficar num grupo social. Sim. Né? E o preto, quantos traumas, professor que exclui menino preto, e escancaradamente elege a branquinha, a lourinha, fica cheirando, abraçando, e a pequenininha pretinha, ela não abraça. A menininha sabe que não é abraçada, não sabe por quê, porque é difícil entender. Isso aconteceu com você na sua vida, não? Não. Isso não, porque eu acho que tive algumas coisas me salvaram. Eu era a única negra do colégio, quando eu comecei a estudar em colégio público, particular, a partir do ginásio, que a gente chamava, do primeiro grau, na segunda parte do primeiro grau, não, segundo grau, né? Sei lá, não sei, mas é primeiro grau. Aí não sei. Ensino médio é de quinto a oitavo. De quinto, exatamente. Quando chegou no ensino médio, me confundi toda. Quando chegou no ensino médio, eu fui estudar em colégio de freiras, né? E foi muito doido, porque assim, eu era a única negra, eu era bagunceira, mas era uma menina inquieta e produtiva ali. Mas era uma cidade pequena. Meu pai, um homem que tinha sido de uma família operária, que fez uma ascensão intelectual na família dele, isso que ele queria. Somos 5 filhos, cada um com uma profissão, todos universitários, todos com terceiro grau, a maioria com pós-graduação, menos eu. Então, assim, ele quis fazer essa ascensão, essa abolição para a gente, né, de propósito. Mas era um cara... Então, ele é um cara que... Aí, depois que ele se casou, que ele virou advogado, e fez uma carreira bonita, foi superintendente da Vale Rio Doce, foi secretário de obras de transportes no Espírito Santo. O cara é incrível. Então, como a cidade era pequena, eu tinha um respeito por ser filha dele, sabe? Então, havia uma proteção. Claro que eu notava que era a única negra, mas esse era um pouco quebrado por era quase como se a gente fosse branco, sabe? Para aquela sociedade. Né? Então, mas eu não fui maltratada no colégio. Não, nunca fui maltratada. Eu fui uma aluna, só não fui boa aluna de matemática. Você começa a sua ligação com a poesia. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, Elisa, que eu sei que nesse momento, como a gente está fazendo gravado, o pessoal vai estar me corrigindo. Ensino médio é segundo grau. Fundamental 2 é de quinto ao nono hoje. Fundamental 2. Eu falar de quinto ao nono. Foi aí que você foi para particular. Eu também. Aqui, porque o segundo grau é o ensino médio. Eu queria te perguntar uma coisa. Você começa, então, a fazer poesia ainda na infância, né? Ainda na infância. Então, sua primeira relação com a arte é com a poesia? Não, a primeira relação com a arte, do ponto de vista, assim,
eu aprendendo. Uhum. Agora, do ponto de vista do espetáculo, eu acho que a primeira minha relação com a arte foi os ritos católicos. Eram muito. Eu tinha a sala de milagres me deixava arrepiada de medo, Aqueles morte, ex-votos, né? aqueles ex-votos pendurados, aquelas grinaldas, aquela tragédia, a cabeça arrebentada pelo acidente, fotos trágicas, muito forte aquela sala. E tanto que a primeira, para mim, a minha primeiro encontro com a tragédia foi na procissão do Senhor Morto. Quando eu vi Cristo em tamanho natural, crucificado no caixão, crucificado não, todo furado, machucado, sangrando naquelas esculturas perfeitíssimas, eu escalei minha mãe. Nós estávamos numa procissão, até que minha mãe chegou bem perto do caixão. E eu vi, eu tinha uns 5 anos, eu comecei, eu tô com medo do Papai do Céu, tô com medo do Papai do Céu, teve que voltar para casa. E depois isso se estendeu, não sei se ela em conluio com minha madrinha, me deram um crucifixo, bonitinho para pendurar no pescoço de ouro. Eu falei, eu não quero esse moço machucado do meu pescoço. É aquela visão da criança, o sacrifício ali. Tem razão. Não é algo astral. Jesus Cristo, eu vou deixar bem claro aqui, eu sou muito fã do cara, mas eu gosto do Cristo vivo, revolucionário, esculachando o Império Romano. Os vendilhões do templo. Os vendilhões do templo, do lado das prostitutas, dos não considerados, né? Sumia no deserto com os excluídos. Então, esse que é o cara. Mas, voltando, então, assim, para mim, isso tudo, isso é uma grande alegoria, tá na minha poesia, tá no meu teatro. Quando encontrei o poema Ex-voto de Adélia Prado, eu botei toda aquela sala de memória naquele poema, fiquei boa daquela sala de memória. Sala de memória não, sala de milagres. Mas, aí, quando eu comecei a falar poesia na escola, eu adorava, e minha mãe, percebendo esse dom, a escola falou com a minha mãe, e minha mãe foi nas festinhas, viu, e falou, olha, sua filha é boa para declamar, que era uma moda da época. Se você era bailarina, pianista ou declamadora. Então, eu fui ser declamadora. Minha mãe me levou, eu tinha 11 anos quando eu fui estudar declamação. Então, e a minha professora era uma mulher, Maria Filina, é uma mulher até hoje viva, maravilhosa. Ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, já era. Ela tinha uma biblioteca de modernistas do mundo. Aí tinha Rimbaud, Baudelaire, ela tinha Fernando Pessoa, José Régio, e Mário Quintana, Mário de Andrade. Eu fiquei doida. Então ela falou, essa biblioteca é nossa, é sua e é minha. Porque o livro pode pertencer a todos, né? E ela começou a me aplicar poemas muito espertos, eu era muito nova. Mas o que é verdade é que eu conhecia a vida mesmo, a filosofia da vida, e foi apresentada pela poesia, sabe? Então, minha base da minha formação do meu eu, que é com 11 anos, ali 12, 13, 14, que vai brotando da adolescência, meu pensamento intelectual, esse arcabouço aqui, foi forjado à base de poesia, sabe? Eu vejo isso, eu sinto isso. Tanto que eu escrevo muito para entender uma situação, sabe? Muitas vezes meus pensamentos são pedaços de poemas que vão saindo assim, porque eu aprendi a tirar esse retrato da realidade, sabe? Sim. E é tão interessante porque nessa época em que a gente vive, é tão difícil a gente pensar uma poesia, né? É tão difícil. Eu estava falando há pouco com os meninos do Medo e Delírio que eu entrevistei.
como a gente está tão absorvido pela política e por esse Bolsonaro e não sei o quê, que a gente não consegue nem cuidar da vida, ler poesia, sabe? Ver um filme, comentar com os amigos. A política tomou conta de tudo, né, Elisa? Eu até fiz um poema um tempo atrás, socorro, socorro, me deixa a poesia, sabe? A poesia está me pedindo, porque o que acontece? Com as tensões que o presidente causa, e o governo, ele vai pautando a nossa realidade. Isso. Então, todo dia cria uma tensão, não governa, ele só cria tensão num país fudido. Num país que o meu dinheiro não está dando para nada. O meu dinheiro acaba loucamente, chega e vai embora, evapora. Eu sei que não é só o meu. Todo mundo. Você vai no supermercado, é um absurdo. Um saco cheio, Bete Carvalho, um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Então, isso é trágico. Mas não se esqueça, a gente não consegue viver sem arte. Então, uma flor sempre nasce do asfalto, como diz o Drummond. Uma flor nasceu do asfalto, uma flor nasce do mangue, do lodo, do limo, da pedra. E nós somos também natureza, nós também temos essa potência. Então, eu acho que sempre mesmo no meio do caos, sabe, me brota um poema, sabe, ontem, agora tem um detalhe, eu dou aula, né, de poesia falada, eu, Giovana Pires, Fernando Rodrigues, na minha escola online, quem quiser, pode ter aula na Casa Poema, o Brasil todo faz. Quer dizer, como é que faz? Fala aí para as pessoas onde eles procuram. Você vai na página do Instagram da Casa Poema, que você vai lá, deixa lá um recado, ou na minha página, que você vai ser lido e vou entrar em contato. Tá? Manda mensagem inbox, faz o que você quiser, mas escreve ali. Quero fazer. E a gente está fazendo uma agora só sobre o amor. E foi muito interessante. Ontem teve um aluno, foi falar um poema A Ausência, do Vinícius, e ele falou, chegou um pedaço que ele falou assim, mas tu saberás, que tu não saberás que quem te colheu fui eu. E ficou agressivo num pedaço. Eu disse, poxa, você podia não ficar agressivo nessa hora. Ele não está culpando ela de nada, ele está dizendo que foi ele que colheu aquela flor naquele momento, coisas dos amores, né? E aí ele foi falar, então perdeu ele disse, eu queria botar indignação, não sei o quê. Aí ele tirou a agressividade e começou a chorar, falando. Que lindo. Então eu disse, como cai bem a lágrima num homem. Pronto, vai ser o nome do meu novo livro. Realmente, bonito. Cai bem. E aí o que eu achei incrível, aí eu falei para as pessoas ali, nós somos aqui antibélicos, nós ficamos 2 horas por semana falando de poesia, e qual é a matéria da poesia? Justiça, amor, sabe, sonhos, utopias, partilhar, igualdade, não as guerras, isso é tudo matéria da poesia. Então, quando a gente se reúne, esse programa agora é antibélico. É que a paz não faz barulho. É verdade. Não sangra. Mas não é por isso que é menos potente. Eu quero te mostrar uma coisa. Ano passado, que eu fiz durante a pandemia, um tweet. Coloca o meu tweet aí, por favor, Gui. Essa pandemia fará todo mundo rever a forma negativa como vê a rotina. Pobre rotina, tão desvalorizada, acusada até de destruir paixões e casamentos. Quem não daria qualquer coisa agora para ter sua rotina de volta? Eu amo a minha rotina, saudades. Quando voltará? E aí, Elisa, obviamente que todo mundo falou da sua peça e do seu livro para mim, né? Coloca na tela.
Parem de falar mal da rotina da Elisa Lucinda. Você provavelmente concorda comigo, né? Pensamos na mesma sintonia. A rotina é meio subestimada, né? Eu mesma adoro, eu vivo em função, gosto muito da minha rotina. Sábado eu vou na feira, eu gosto de fazer feira mesmo, não gosto de ir no supermercado. Então eu vou na feira. Tudo isso, quando é retirado de mim, eu fico muito ruim. Eu gosto da rotina, acho a rotina bom. Eu acho que essa é mais ou menos a sua ideia, a ideia do seu livro, né? Não, é que a ideia do meu livro é que essa geografia feita de nossas escolhas, né? Porque eu estou falando, né, que se você tem um mínimo, né, quem pode escolher alguma coisa, sabe? Isso é muito doido. Mas, então, se você tem as suas escolhas, eu casei com essa pessoa, nós temos 2 filhos e eles estudam ali, eu trabalho lá. Isso cria uma geografia das escolhas, né? Então, a sua rotina, na verdade, é um roteiro seu, que você fez. Claro que uma hora a vida joga, né? E outra hora a gente joga e tem as peças da vida, perde a mãe, não sei o que, acontece, muda tudo de lugar, ok. Mas, em geral, você vai coordenando, fazendo escolhas ali. E aquela é a sua geografia. O que a minha peça fala, que esse ano está fazendo 20 anos... Olha só. 20 anos, comemoraremos por esse Brasil. E, então... Igual a eleição do Lula, hein? Ótimo. Eduardo, essa eleição tão querida. Eduardo, não. Eduardo, que Eduardo? Eduardo. A editora... Eduardo, meu Deus do céu. A editora Record está lançando esse ano a 2ª edição do Parem de Falar Mal da Rotina. Então vai ser revisada, sabe? Eu publiquei esse que você mostrou, esse livro agora em 2010. Mas o que esse livro fala, que eu acho que é a chave, é que tem estreia na rotina. A feira que você vai sempre, que eu também vou, os sábados tem aqui na minha rua, eu adoro comer o pastel, mas nem sempre eu tomo como pastel, nem sempre eu tomo caldo de cana, mas estão ali. E eu não compro sempre as mesmas coisas também, varia. E eu não encontro sempre as mesmas pessoas. Enfim, eu só quero dizer que mesmo que eu encontrasse as mesmas pessoas, não é o mesmo encontro. 1000 entrevistas nós fizéssemos, seriam cada uma. Essa estreia, que eu acho que o banho representa muito, sabe? Eu, pelo menos, tomo um banho como se... Eu não sei, eu amo tomar banho, aquela água quentinha. Eu amo aquilo. Eu nunca penso, para que tomar banho? Já tomei ontem. Entende? O pessoal falando assim, tá muito frio, não vou tomar banho hoje. Gente, é tão bom quando tá frio, esquenta. Esquenta, e o banho não é só para lavar. O banho é uma imersão na água. Sim. E a água é um elemento fluido, necessário para o mamífero, para o humano, para o filho da terra, da água, do fogo. Esse contato é necessário, por isso que a gente morre sem o sol. A gente perde a luz. Sim. Então, quando eu volto para o sol, eu falo, nossa, papai, que saudade do seu colo, sabe? Então, é isso. Então, o banho também tem essa função. Mas eu quero dizer que tem estreia no banho. Tem estreia no almoço. Que delícia, estou com uma fome. Ai, essa comidinha. É uma estreia ali. Então, tem estreia na rotina. Tem estreia deveria, né, ter na transa, e tem no amor. No como manter essa estreia? Tem algum truque? Não, porque é inédito mesmo, né? Porque... Acontece, né? Não, a vida é inédita. Tanto que a gente se assusta quando... Porque isso, o que não dá para pensar é que a gente é capaz de controlar tudo. Não. Tem o inédito. Sim. E essa página do inédito é do jogo. Entendeu? Então você abre a janela, é muito doido. Quantas vezes eu falei assim, ai, que sol lindo. Aí eu começo a me perder aqui em casa, eu vou à praia. Quando eu saio, uma grande nuvem se forma. E mudou tudo, e o sol já foi, e eu tenho que mudar meus planos.
Então, se você ficar atento, não há um pôr do sol ou um amanhecer que seja igual. Não são iguais. E se a natureza acontece assim, eu também aconteço assim. Eu nunca dei uma entrevista como essa. Sim. Nunca. Aliás, estou adorando nossa conversa. Você sabe que eu faço esse programa, que é um programa duplo, né? Tem dois entrevistados, né? No caso, tem uma dupla de entrevistados antes, mas a primeira parte é política e a segunda parte é cultura, justamente para fazer o que você estava falando, que é dar uma alimentada nos nossos espíritos, porque se os nossos espíritos não se alimentarem, a gente não vai aguentar essa luta, né, Elisa? Não. A gente não vai aguentar. Não, e essas secas fazem a gente evocar o que falta. Sabe? Nós estamos vivendo tão em frangalhos, com tantos ataques à nossa democracia, que nós temos que evocar a força, o fundamento da nossa democracia. Não abrir mão dele. Né? Não vote nulo, vote Lula. Você entendeu errado? Não é nulo, não é Lula, no Lula. Eu vi você comentando o debate lá, micado, do Ciro com o Gregório. Você já tinha decidido que ia votar no Lula antes, ou isso reforçou, ou você mudou? Não, eu nunca corri o risco cirista. Nunca, 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 porque é uma coisa de representatividade. Eu não quero mais aquele modelo na minha representatividade. Me lembra um tipo, sabe, retrógrado. E uma coisa que eu não gosto é esse não pensamento republicano nas horas mais importantes. Esse momento, eu não ia fazer minha candidatura. Esse momento, eu estaria no bonde do Lula. Sim. No lugar de Ciro. Isso seria ser republicano. E pela segunda vez acontece isso. Porque na primeira vez, foi quando... tem até um vídeo da Beth Carvalho maravilhoso, que eu vou postar, ela falando: Ciro, vota no Haddad. Não, vota no Haddad, faz uma campanha, junte-se. E ele vai embora para a Europa. Parece que ele só quer estar certo, ele não parece estar preocupado com o Brasil. Não, ele não está preocupado com o Brasil, entendeu? Então ele ficou zangadinho, mimado de novo. Nós sofremos por termos, desde a nossa fundação, meninos mimados no poder. O único que não era mimado é o Lula, que olhou para os outros, que criou uma universidade lá em Redenção, cidade do Ceará, que foi a primeira a abolir os seus escravos 4 anos antes do Brasil. E foi lá que ele criou uma universidade que serve a várias cidades do Ceará. Nunca teve universidade ali pública. Chegam várias expedições de países de língua portuguesa, cabo-verdianos. Isso é tudo que o Lula que fez. Então, o Ciro sabe disso, comete desonestidade intelectual quando fala mal do Lula de um jeito muito pouco profissional, muito pouco republicano. Então, aquilo para mim, eu gostei de ver o Gregório com ele, porque eu vi que não foi nada bom para ele. Não foi nada bom para ele. Ele foi uma amostra do que ele é. Não deixou a pessoa falar. Arrogante, né? Eu acho que a grande diferença é que ele quer ficar sempre acima dos outros, e o Lula não, o Lula quer ser igual, a gente. Sim, você é um garoto, você é um... Né, você não era nascido, ele está sempre desvalorizando o interlocutor. E tem uma outra coisa, que eu acho que ele foi orientado pelo marketing, ele é muito raivoso, e a ira sobe muito rapidamente ali, então mandaram ele botar um sorriso na hora da ira. Ele botou um sorriso, mas os olhos saem fogo. Então ele fica assim, assim, ó. Eu vi quando o Gregório... Ele falou: você mentiu. Porque, enfim, mas é isso, todo mundo viu aquilo, mas agora nós temos que nos concentrar no primeiro turno. Eu estou na campanha do primeiro turno. Se você vai votar,
no Lula no segundo turno, pelo amor de Deus, vota logo! Viagem! Eu não estou entendendo, eu não entendo isso. Não, o Lula votar no segundo turno. Tá maluca? Vote agora. O que acho que é para contar quantos votos o Ciro vai ter, ou Simone, sei lá quem que vai. Enfim, isso é uma viagem, é jogo de campeonato, é a democracia que está em jogo, é a Amazônia, a Amazônia está sendo desmatada, a ciência desmatada, os povos indígenas dizimados, é um trator em cima das construções democráticas. A gente não está brincando. E uma pessoa que pode fazer isso é o Lula, para virar o jogo. E vai fazer, nós vamos fazer. Porque agora não é 2018. Agora é outro tempo. E agora está todo mundo massacrado. Não adianta fazer firula com a Petrobras, porque, assim, eu quero comer bem. Eu quero baixar o preço do tomate. Uhum. Sim. Que o povo coma, né? Que o povo coma, coitado. Eu quero parar de comer osso. A nação tem que parar de comer osso. Quer emprego. Então, assim, não vem. Agora eu acho que fica muito difícil, porque o Lula tem o que mostrar. Deixou um país construído, né? Bastante construído. E o Bolsonaro não tem. O que ele vai mostrar que ele fez nesses 4 anos? Me diga. As obras que o Lula e a Dilma fizeram, que ele vai lá inaugurar como se fosse dele. Vai lá inaugurar como se fosse dele, exatamente. Campanhas. Qual foi a grande campanha? É da Damares, de azul, menino azul, mulher de rosa. Vergonha alheia, né? Vergonha alheia. Mas Elisa, está mudando isso aqui. Tomara, né? Me diga uma coisa, você... Eu queria te perguntar mais uma coisinha aqui sobre... sim. Você chegou a falar aqui no começo da entrevista um pouco sobre isso, eu queria entrar um pouco mais. Você é uma crítica da elitização do pensamento, da arte, né? Da cultura, que você acha que isso vem da academia, né? Infelizmente, a esquerda também pratica um pouco dessa elitização, você não acha? Não, a esquerda é uma das importantes porta-vozes uma importante porta-voz dessa que é tão, um esnobismo, né? Esnobismo. Mas é um esnobismo que ele é excludente, ele faz mal para o mundo. Ele é excludente, ele é escroto, sabe? Eu já ouvi elogios que são cheios dessa empáfia. Tipo assim, nossa, como você é inteligente, você estudou o quê? Você no meio de uma festa, entende? Você se sente no mercado de gente. Que avaliação era aquela? Quem era aquele homem? Para me perguntar aquilo. Entende? Ou então, às vezes, para cumprimentar, termina a minha peça, um monólogo, 2 horas e tal, 3 falando. Aí o cara, olha, eu vou te contar, eu olhei para você, não dava nada. Ave Maria. Mas essa é a nossa sociedade, essa elite aí, a nossa esquerda também repete. Claro! Você sabe que quando eu tenho um site que se chama Socialista Morena, né? Que é uma homenagem ao Darcy, ao Brizola. E aí as pessoas de esquerda falam assim, mas quem você leu para se dizer socialista? E eu já penso diferente. Eu já penso que o rapaz da pipoca da esquina, se ele se disser socialista, a gente tem que respeitar. Não precisa ler para ser socialista, não. Não! Ter lido socialismo para ser socialista. Pelo contrário, às vezes, sabe? Porque às vezes você fica nesse saber. O que eu vejo a esquerda fazer, eu vejo uma grande incoerência. Porque eu encontro corpos. Eu vou falar aqui que é bom, porque eu sei que muita gente de esquerda vê esse programa. Corpos pretos, pessoas negras, ocupam o mesmo espaço na casa dos da direita e da esquerda. Os blocos das zonas nobres da cidade, daqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, são cheios de brancos.
sabe, bloco de criancinha, tudo de criança branquinha, é incrível, é territorial. Então, são todos filhos da esquerda, sabe? A esquerda é muito, muito branca, né? Existe uma camada grande da esquerda mais tradicional que é muito branca e que precisa descer do salto para poder ser esquerda eficiente mesmo. Por exemplo... Chegar junto do povo, né? Não, porque sem o povo não tem, é uma revolução de viagem. Porque, assim, olha, se você despreza o rap, por exemplo, como desprezar o rap? Como desprezar o funk? O que é? Sabe? Que negócio é esse? Que você não quer escutar aquilo? O que é aquilo que diz de você? Então, tem o nariz em pé, sabe? Dizendo que a minha formação é melhor que a sua. Quando a formação branca, e da esquerda também, tem um déficit imenso, porque são filósofos criados sem ler Franz Fanon, sabe? Sem ler Charles Mills. Só lê os europeus, né? Só lê o colonizador. Então, você tem uma filosofia colonizada. Sou especialista em literatura universal. Que universal? Tem um déficit. Eu tenho sempre, às vezes eu falo, quando eu falo uma coisa, uma palavra em crioulo no meio da conversa, ou quando alguém diz um absurdo, porque o que acontece com o racismo é que os brancos cometem tanta gafe, gente. Mas é muita gafe. É uma atrás da outra, mas não sabe. Tá achando que tá arrasando. Então, uma vez uma jornalista falou assim para mim, uma entrevista, como é que é? Eu queria tanto trançar o cabelo, mas eu não conseguiria ficar sem lavar. Aí eu falei, que falta de respeito, gente. Eu falei, nossa, que falta de higiene de sua parte. Você fica sem lavar o cabelo. Porque é uma cinte. E é feio. E é uma gente que acha... Então é uma gafe atrás da outra. Não se valoriza mais o autodidata, sabe? Não se respeita a inteligência intuitiva. Aí você entra num preconceito, né? Eu tava, quando você estava falando, que eu estava tentando achar um tweet outro dia do Simas, sabe o Luiz Antônio Simas? Que ele falou assim, as pessoas ficam o tempo inteiro, doutorado, não sei o que, eu sou professor de 2º grau, eu não tenho nem mestrado, ele falou, sabe? Porque as pessoas só querem respeitar o título acadêmico, as pessoas não querem mais respeitar a experiência da outra, a inteligência intuitiva, né? E o problema, não, é que existe, não é só intuitivo, existem outros saberes. Exato. Sabe? A África é toda bilíngue. Olha aí. A África é toda bilíngue. Qualquer criança fala banto e a língua dominadora. Crioulo e a língua dominadora. Entende? Todo mundo tem sua língua materna, de cara. Sabe? Então, existem muitos saberes. Em Moçambique tem universidade de magia, de desenvolvimento do seu dom, do encantamento e tal. Então, as ervas, a medicina das ervas. Então, existem muitos saberes. E o que tem que se saber é que o sofrimento no mundo hoje é uma explícita carência dos nossos fundamentos, dos povos originários, na gestão desse mundo. Então, ficou uma gestão branca, patriarcal, capitalista, destrutiva, uma ocupação totalmente danosa. Olha que diferença. O Ailton Krenak, por exemplo, né, o pensador, né, ensinando a gente a adiar o fim do mundo. E ele fala de um saber, né, escutar a montanha, escutar o rio. Tudo isso, nós somos órfãos. Nós somos órfãos do nosso nome. Minha bisavó
era indígena, mas eu não sei o nome dela. Olha só. Sabe? Eu não sei, podia se chamar, eu não sei se era Guarani, se era Krenak, que é lá do Espírito Santo, onde eu sou, e cada um tem um nome. Folha Serena da Tarde, cada um, e esses nomes são uma cultura imensa. Tudo isso a gente perdeu. E o mundo, você imagina, se o mundo tivesse com a gestão indígena e negra, pelo menos compartilhada, e branca também, mas tudo compartilhado, nós não estaríamos no abismo do desmatamento, do aquecimento global, porque as duas. Desculpe. Esses dois povos têm como fundamento a natureza. As religiões, as culturas de fé do negro e do índio são centradas, representações da natureza. O Deus Sol, né? A Mãe Lua, o Deus Sol, o Deus Lua, a deusa Lua, a Iemanjá, dona das águas todas. E então, um filho de Oxóssi não vai desmatar. Todos esses fundamentos fazem falta na gestão do mundo. A filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, é o contrário do capitalismo. Eu não quero destruir você, meu colega de trabalho é um competidor, estamos competindo o tempo inteiro. Isso é uma doença branca. Desculpe, sabe? E que contaminou o mundo demais. Coisas lindas você está falando aqui, Elisa. Estou emocionada aqui com você. Mas assim, também eu falo isso e quero deixar uma coisa aqui para arrefecer os corações também de gente boa, branca, que tem, sabe? Tem mesmo. E que quer acertar, e quer se tornar mais antirracista. Que não podemos esquecer que nos quilombos, que são sinônimos de terreiro, praticamente, tem o mesmo fundamento do acolhimento, nos quilombos de Palmares frequentavam brancos também, brancos abolicionistas, brancos inconformados, artistas, gays, pessoas que falavam, eu não quero viver aqui nessa estrutura, toda semana morre um escravo à base de pancada. Você, uma filha sensível, ia falar, papai, eu não vou embora. E os que fugiam com um negão ou com uma negona, fugiam. Para onde? Para os quilombos. Então, você pode ter tido uma tataravó que não entrou nos cânones da família, porque ela fugiu com um cara desse, ou foi ser ativista, abolicionista. Esses jovens que fizeram isso foram riscados das famílias nobres. Não tem o retrato deles no álbum. E então não fica a memória deles. Então você pode ser uma herdeira, uma descendente de um abolicionista sem saber. Se eu fosse branca, eu ia viver isso como uma fantasia. A minha fantasia, sabe qual é? Uma vez eu li um livro sobre degredados, que os degredados eles são injustiçados historicamente, né? Os degredados eram judeus, eram hereges, pintaram eles como ladrões, mas eles não eram isso, né? E aí eu li um livro muito bom que se chama justamente assim, Judeus, Heréticos e Bruxas, sobre os degredados, e na região lá da Bahia, onde meu pai nasceu, no Prado, tinha um Menezes, e eu tenho essa fantasia de ser descendente do degredado. É muito bom, porque aí você pode orientar suas escolhas, e eu te falo, essa tragédia que aconteceu ontem com o Genivaldo, que foi morto pelos policiais, asfixiado, um cara doente, a chacina do Complexo da Penha, antes de ontem no Rio, tudo isso tem a mão dos racistas. Não adianta. Cada vez que eu não faço nada,
e que eu continuo perdurando o racismo na minha casa, nas minhas relações. Meu filho não tem amigo preto, não casa com preto, namora com preto, na minha família ninguém namora. Eu não tenho nenhum amigo. Enfim, minha vida no condomínio, na escola, eu estou colaborando para esse pensamento. E para a ilusão de que eu estou aqui, branca, linda, por mérito. E o outro preto não está, porque ele não tem mérito. Não é verdade. Só podemos falar de mérito se for todo mundo sair da mesma raia, como qualquer competição. Todo mundo alimentado igual, está entendendo? Preparado, com a mesma informação. Aí você tem um menino, olha como é que vão pro mercado de trabalho. Um menino que aos 14 teve que começar a estudar de noite para trabalhar de dia. Querem comparar, né? E o outro que aos 14 estava escolhendo onde é que vai fazer o intercâmbio. Querem botar no mesmo patamar. Sim, aí esse aqui vai ser o patrão, esse vai ser o operário, e vão dizer que é porque essa raça aqui só consegue chegar até aqui. Então, cada vez que você colabora com esse pensamento, você colabora com a menos-valia da vida negra. Então, você autoriza essa bala que não comove ninguém. Imagina, uma operação no morro, 19 escolas fecharam. Fica todo mundo sem aula, é um transtorno, ninguém sai para trabalhar. É para um presidente não dormir. É guerra do Estado contra o povo. Ele nem liga, ele acha bonito. Sim. E aí, por isso que a gente tem que tirar ele dali. Elisa, eu queria falar sobre o seu livro mais recente, antes que a gente termine o nosso tempo aqui. Coloca na tela aí para a gente o livro da Elisa, Quem Me Leva para Passear, onde você retoma uma personagem, né? A Edith. A Edith é você? Seu livro é autobiográfico? De quanto tem de autobiografia nesse teu livro? Tudo que a gente escreve é autobiográfico, eu acho. Até pelo seu avesso, sabe? Que tudo que nos afeta, né, vai para ali. Mas é uma ficção. É uma ficção. É uma ficção, autoficção, talvez seja, né? Nesse fluxo de consciência. Ela é uma das minhas, pode-se dizer. É uma voz, Edith não sou eu. Mas, claro, sai de mim. Eu por exemplo, estou com o pensamento dela, que eu vou escrever ainda hoje, porque senão eu esqueço. Porque tem um pensamento que eu sei que é da Edith, sabe? Eu sei que é da Edith. Você vai contar para a gente, não? Ela fala assim, passei na farmácia, eis que vem o rapaz dela. Não vai entrar, obra da natureza. Desta vez, de tanto ele sorrir para mim, eu vou perguntar, como é seu nome mesmo? Nescau. Ele me disse sorrindo. Meu Deus do céu, Nescau. Eu vou dizer de Nescau. Por favor, não ache meu nome feio. Meu pai era Sérgio, mas o apelido era Nescau, porque ele adorava Nescau. Achava a bebida mais gostosa do mundo. Então, quando eu nasci, ele botou meu nome de Nescau Júnior. E aí, então ela fala assim, estou pensando o que eu vou dizer para ele. Porque parece que todo mundo ri do nome dele. E até eu ri, né? Aí ela fala, eu podia dizer uma coisa que dissesse que eu gostasse. Já sei, vou dizer gostoso e quente. Mas ele vai pensar, você quer namorar comigo? Enfim, então é tudo pensamento da Edith. A Edith não desperdiça uma ida ao supermercado. Então, esses pensamentos aleatórios eu aproveito todo para a Edith. É da Edith, né? E eu inventei essa história do Nescau. Eu realmente não sei o nome desse rapaz que me inspirou essa história. Mas eu fiquei desenvolvendo. E eu acho assim, eu gosto que a Edith sendo ficção, eu posso botar todos os absurdos ali dentro, que não sou eu, entendeu? Então, eu adoro a liberdade dela. Ela tem uma hora que ela fala assim, que ela está cozinhando, ela é uma cozinheira, e ela está cozinhando na casa
da Catarina Thompson. Você pode pegar para mim esse texto, Sara, no livro, rapidinho? Ela tá. Não, a Catarina Thompson parece um vampiro. Mas eu não estou com o livro aqui. Aí ela parece um vampiro e ela. Ai, desculpa, meu óculos. E ela, aquela energia fria, fala: Edith, você é tão. Porque ela é dona de um buffet chamado Cozinha da Mamãe. Ela cozinha em casa de gente rica também. Então a mulher vai e fala assim: Edith, eu queria tanto prestar, queria entrar para a esquerda, fazer uns abaixo-assinados. Ela fala: quando tiver passeata, você me leva. Mamãe também quer ir, a mãe dela é mais sinistra ainda. Então ela fala assim: quer ver? Eu adoro, quer ver? Aqui. Quero combater a maldade, Edith. Eu preciso combater, fazer algo pela humanidade. Dizem que tem muita gente que é contra a opressão, a favor da liberdade, que luta pela igualdade. Mas eu quase não conheço esse pessoal. Quando tiver protesto, você me chama, Edith. Eu quero ser do bem. Eu também quero prestar. Tadinha, fiquei olhando para ela, deu uma pena. Mas eu que não vou levar ela mesmo em protesto nenhum. Só se for para largar ela lá e fingir que eu não conheço depois. Mas cadê coragem? Eu tenho vergonha de ser mau caráter, ainda mais na frente dos outros. Não vou mesmo ser. Todo mundo ficar sabendo, fazer trairagem. Mas com que cara eu vou me explicar para meus amigos revolucionários o que eu estou fazendo com esse fantasma no meio da passeata? Vou dizer que por questões de segurança, ninguém sabe onde é que vai ser, nem eu. Depois eu digo que quando soube do local certo, já estava indo para casa e acabei não participando também. Tomara que ninguém faça foto de mim fervendo no meio da passeata. E se eu for disfarçada? Ai, ai, mentir é o inferno. A gente tem que inventar várias mentiras para fazer aquela fazer sentido. Ih, Catarina voltou. Muito bom. É tudo o pensamento dela, sabe? É tipo seu alter ego, né? Mas ela tem a garantia. Vou dar um spoiler. Ela encontra o gênio da lâmpada. Uhum. Ela encontra o gênio da lâmpada. Essa foto aqui, ó, esse desenho do Davi Lima, mas a foto base é do Jonathan Estrela, meu companheiro. Olha que foto linda. Linda. Provavelmente eu estava escrevendo a Edith no meu pensamento. É você mesma. Aham, caminhando lá em Itaúnas. Mas, então ela pede ao gênio, ela esbarra numa lâmpada e aparece um gênio, e lá no jardim, que é tudo um país a cabeça dela. Então ela vai na sala da memória e encontra o gênio. E o gênio fala o que ela quer. Ela fala: eu tô com medo de o pessoal tá lendo meu pensamento. Eu gostaria que você criasse um sistema de segurança que não deixasse ninguém ler meu pensamento. Eu vi esse trecho que você fala assim: posso nem bater uma siririca? Tem gente se observando. Ela fala assim, então, não é isso não. Ela fala: eu de vez em quando eu vou na sala da memória para sentir o cheiro da minha infância ou para me lembrar das primeiras siriricas que aqui tem. Isso! Só eu. Então, aí ela encontra o gênio e pede isso. Ou seja, então está posto que ninguém está lendo. Por isso, você vai encontrar toda a liberdade dela aqui dentro. E por isso que eu acho que é um livro para agora, que é um livro sobre a liberdade de pensar, sabe? De escrever o seu pensamento, falar dele, poder divergir sem pegar uma arma, só usando as palavras, com argumento, e ter a liberdade de pensar, porque o que está acontecendo é que as pessoas estão com medo de falar o que pensam para não ser cancelada, falar em quem vai votar para não ser cancelado, vai pirando. Isso não é vida. Você se sente, como Edith, vigiada o tempo inteiro? Tem uma coisa que eu concordo com a Edith: eu não gosto de dar meu CPF em todos os lugares que eu vou. Eu quero comprar uma calcinha, o cara quer meu telefone, não estou entendendo. É meio bizarro mesmo. É bizarro, que é tudo meu. Às vezes, para pagar, você tem que dar seu CPF, eu não quero. Então, eu acho muito controle, sabe? Eu não curto. Mas eu sou uma pessoa que você
me encontram em sambas, eu circulo. Eu vou para samba no meio da praça, do canja, eu saracoteio, sabe? Eu vou te mandar uma imagem, você quer? De uma canja que eu, que eu dei numa... Pode? Quero. Mande para mim que a gente bota na hora. Eu cantando um mix que eu tô fazendo de Leci Brandão com MC Pose do Rodo e todo mundo cantando. Uma loucura. E aí eu vou nesses rolês todos e não quero abrir mão disso. Faço um monte de foto, acontece, mas também me veem lá e me respeitam, porque me encontro no meio do rolê, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que não pode sair de casa, sabe? Por causa dos fãs. Eu acho que tem uma cultura, que você faz uma cultura disso. Tem gente que acaba desenvolvendo isso. A Camila Pitanga, que é um exemplo, que é uma menina que eu adoro, ela tá sempre, vejo ela nos blocos, lembro dela indo para no teatro, já encontrei no teatro várias vezes. No teatro, entende? Porque senão você pira. Sou muito famosa, não posso sair. Então deu errado. Então eu ia ser funcionária de alguma empresa. Eu não quis ser. Eu quis ser livre. Eu não posso ser proibida por mim, pela minha profissão, de viver. Então eu acho que aqui esse, para mim, é um livro que é um tributo à liberdade. E principalmente à liberdade feminina, né, que foi proibida de ser, né, por tanto tempo. A gente já está aqui chegando no final. Antes de a gente passar para as tuas dicas, eu quero te fazer uma última pergunta. Você é cozinheira, como Edith. Você já fez a lula com chuchu? Olha, eu fiz um camarão hoje, sopatinho de chuchu. Mas a lula com chuchu não fiz ainda não. Mas entendo perfeitamente. Uma coisa interessante, quando você faz qualquer coisa com chuchu, o chuchu pega aquele gosto. Isso. Então, vai ser muito bom a gente, né, ter um vice-presidente com gosto de Lula. Boa! Muito bom! Chuchu pega gosto. Pega gosto. O que eu achei como cozinheira, que os pratos que eu vi, eu achei muito pálidos. Eu sou baiana, você é capixaba, você sabe bem o que eu estou falando. A gente não gosta de comida pálida. Não, e o chuchu é pálido e a lula é pálida. Precisa botar um dendezinho. Não, tem que botar ali uma... É porque vocês usam o dendê. E vocês coloral, né? Eu não uso o dendê que eu trouxe agora das dendezeiras de lá de Maragogipe. Mas lindas, que meninas lindas. Mas eu uso o urucum, né? Eu sou capixaba, né? Urucum. Então, mas nunca é amarelo, nunca é desmaiado, é animado. Pálido? Não. Não. É porque é que só paulista que está fazendo, não é isso? Acho que é isso. Calma, gente. Eu vou fazer. Tá aí, vou fazer uma lula com chuchu e vou postar. Posta. Gente, só para terminar aqui essa parte da Elisa, eu vou continuar um pouco mais com vocês, mas eu vou colocar. Eu sempre peço, vocês sabem, a dica para os convidados. A Elisa não mandou uma dica só, não. Ela mandou uma lista de 10 dicas para vocês. Olha só, de 10 livros. 10 livros. Emília no País da Gramática, do Monteiro Lobato. Poliana Moça, de Eleanor Porter. Texturas, da Ana Maria Machado. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, do Rubem Fonseca. Necropolítica, do Achille Mbembe. Notas sobre o Luto, da Chimamanda. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que a gente já entrevistou aqui. Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus. A obra poética completa de Fernando Pessoa. Quero fazer aqui uma alusão especial aos poetas modernistas brasileiros. E O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Normalmente a pessoa comenta suas escolhas, mas como está muito grande, eu vou pedir que você comente de maneira geral, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta. Você não tem essa ojeriza ao Monteiro Lobato, pelo visto, né? Não, a minha Reinações de Narizinho é um livro dele lindo, que a minha
comadre, minha parceira, sócia na Casa Poema, Giovana Pires, leu para o meu afilhado fazendo as correções, limpando a barra dele, racista. E se eu fosse da família dele, eu faria isso, porque ele é um gênio, pai da minha escrita. Uhum. Mas tem uns racismos ali, sim, que o próprio Machado de Assis também tem. Entende? Isso é foda. Machado não se via negro. Uhum. O Brasil não viu ele negro. Você não lê ele achando é um negro. Você entende? Embora eu ame o Machado, pelo amor de Deus, não me batam. Mas é preciso que a gente faça umas... Porque a gente tem umas coisas assim, quer ver? Contextualizar, né? Tem que contextualizar. Não pode fazer isso. Tudo tem que ser visto à luz do novo tempo. Então, assim, por exemplo, é um crime o que se faz com a obra de Carolina Maria de Jesus, porque se fez ficar consertando, porque o que ela faz com a linguagem no Guimarães Rosa é neologismo, é regionalismo, entende? Então a gente tem que ver como é que a gente analisa isso. Monteiro era um gênio. Foi ele que me deu a ideia da gramática como um país. Emília no país da gramática, eu tampava assim, Emília, para parecer que era Elisa no país da gramática. Olha o livro, Elisa no país da gramática, que eu achava lindo. Eu imaginava interrogações imensas. O livro era ilustrado, há um mundo de palavras, de verbos. Meu Deus! Então ele é um homem que ele aciona muito o seu pensar. Eu gosto muito dele. E acho que merece, sabe? Quando ele fala do beiço da tia Anastácia, sabe? De um jeito... Isso tudo pode ser ajeitado à luz do novo tempo, sabe? Uhum. E acho que vale a pena, senão a gente fica também... Meu Deus do céu, sabe? Vamos tirar, porque se for brincar disso, a gente vai tirar uns romances aí, machistas abessos, Madame Bovary, tirado da história. Porque se a gente for olhar para trás, aquilo era o pensamento do homem sobre nós. Amantes, adúlteras, sabe? Era o homem que escrevia, nós não podíamos escrever. Você entende? Então, cuidado com essa vassoura retroativa, sabe? E aí eu queria que você desse só uma palavrinha sobre os outros livros, assim, de maneira geral, por que você indicou eles para as pessoas? Eu indiquei, esses são livros, me perguntaram ontem, eu estava com isso fresquinho e eu gostei. Os livros que marcaram a minha vida. Então, eu fui desde a infância até hoje e falei desses assim que foram pá, sabe? Mas eu citei vários negros aí que eu acho que tem que ser lido, Itamar, a Chimamanda, o Aquile, sabe? Para que a gente complete o pensamento colonizado que a gente recebeu de formação, né? Mas eu queria falar uma coisa, queria dar uma dica de um filme sim, que eu estou fazendo, que é O Pai da Rita. Tá sendo, a crítica está arrasando, só elogiando muito, porque é um filme leve no meio dessa loucura, e somos nós pretos contando nossa história. É do Joelzito Araújo. Está nos cinemas? Está nos cinemas do Pai da Rita, nos cinemas de todo o Brasil. Quanto mais gente ocupar as salas, melhor. Agora, porque o cinema brasileiro vive uma luta incrível. Se a sala não for muito bem ocupada na primeira semana, vem logo um Veloz e Furioso e tira a gente da sala. O cinema brasileiro sai da sala para dar lugar à grande mão corporativa do mundo, né, que avança sobre o mundo, fagocita as culturas. Então é melhor que a gente vá... Olha, eu aconselho. É um filme incrível, eu faço um par com Ailton Graça, uma prostituta que paga a faculdade com ofício, a Neide. E, enfim, o filme é incrível, o Wilson Rabelo está incrível, Léa Garcia. É o filme. Uma história do afeto de dois homens pretos. É um afeto de irmão. Muito... Olha, que filme! Se passa no Bexiga, que a gente acha que é um lugar só de branco, né? Um filme que eu acho que veio para
Veio na boa hora, sabe? Faz parte do novo cinema negro brasileiro. Vem sabe, na esteira de Medida Provisória, sabe? Que é um filme que você... Cada um numa vibe, mas ambos fazem pensar, sendo que o nosso é uma comédia. Né? Massa. Eu aconselho, vá, leve sua família. O Pai da Rita. Quero ir, vou indicar para vocês aqui junto com a Elisa Lucinda. Elisa, foi um prazer enorme falar com você e te mando muitos beijos. E vamos lá, né? Nos próximos lançamentos eu volto aqui. Primeiro turno, tá? Primeiro turno. Beijão. Primeiro turno, já é. Beijo.